terceira idade, como é que está esse negócio? O que você pode fazer com isso? Você personal, você que tem um estúdio, e a base por que, do ponto de vista de academias e mesmo de personal trainers, da comunicação, das ações, a melhor idade é ignorada praticamente, né? Ainda. Infelizmente. Então, eu tive vendo uns dados aqui, os dados do Brasil não são muito, mas também, né, no Brasil a previsão é de que em 2060, até 2060, em 2060, o Brasil terá mais idosos do que jovens, né? E aí considerados acima de 65 anos. Provavelmente os jovens aí devem ser abaixo de 18. Então aquela famosa curva, né? A montanha das idades está mudando aí radicalmente. Mas o que interessa principalmente é o comportamento dessa população, que é completamente diferente do comportamento da mesma faixa etária, vamos dizer assim, 20, 30 anos atrás. Então, um erro comum que as pessoas cometem, os profissionais, os negócios, as academias, no fitness e fora do fitness, é olhar para as pessoas, por exemplo, acima de 70 anos, hoje, olhar as pessoas que estão lá, os pais, os familiares, às vezes, os vizinhos, etc., e esquecer que a vida dessas pessoas... Não, o Mauro entrou e ontem mesmo ele falou sobre isso. Maurão, estamos falando aqui sobre maturidade, sobre melhor idade, né? E olhar para essas pessoas que hoje têm 70, 80, 90 anos e esquecer que essas pessoas tiveram um comportamento, uma vida completamente diferente daquelas que daqui a 10 anos vão ter 70, 80, 90 anos. Dos atuais 50, 55, 60. Onde eu me encaixo, né? Eu me encaixo no 55 plus. E o Mauro aqui falando novamente, ele vai fazer em março 70 anos. Então, nós não seremos pessoas de 80, 90 anos iguais às que hoje você olha no seu vizinho, no pai, na mãe, no familiar. Tudo foi diferente, principalmente nas últimas décadas. E talvez por isso, muitos negócios, né, a maioria dos negócios, eu vi isso esses dias, vou até gravar um vídeo em breve aí sobre isso. A maioria dos negócios hoje foca na população de 18 a 34 anos, né? Principalmente, não só, mas principalmente esses negócios digitais e todos eles. Tem muito pouca coisa voltada para a população da melhor idade. Os americanos, eu falei isso agora há pouco num call lá, eles, para variar, eles criaram aí uma sigla, um acrônimo para essa população que eu achei fantástico. De 18 a 34 anos, com nível econômico bom, né? Eu vou escrever aqui qual é o negócio, para eu poder... Aí. Então, os americanos chamam essa população de Henrys. Os Henrys, como eu escrevi aí. Que significa High Earners Not Rich Yet.
É engraçado, é criativo. Ou seja, pessoas que têm um nível econômico bom, né, alto, mas ainda não são ricos. Os Henrys, e que estão na faixa etária de até 35 anos. A maior parte dos negócios foca nesse público, né? A maior parte das academias, a maior parte dos profissionais. Já não é a totalidade, obviamente, mas ainda é a maioria. Nos Estados Unidos, os baby boomers, que são as pessoas que atualmente têm, do pós-guerra, né, o baby boomer, Segunda Guerra, as pessoas que estão entre 57 e 75 anos, hoje são, nos Estados Unidos, 72 milhões de pessoas. É uma baita população. Os 50 a mais, as pessoas acima de 50 anos, representam hoje 35% da população americana. 35%. E isso só vai, eu mostrei o dado do Brasil aqui, isso só vai crescer e vai se tornar cada vez mais prevalente, né, essa população. Detalhe importante, os baby boomers nos Estados Unidos, o valor, vamos dizer, econômico deles, patrimônio, renda, né, é 12 vezes maior do que os millennials. Toda a indústria de tecnologia é voltada para os millennials, videogame, que são negócios bilionários, obviamente, redes sociais, etc., é voltada e só se fala dos millennials. Os baby boomers têm um valor econômico 12 vezes maior do que os millennials nos Estados Unidos. 70% da renda americana, da renda do país, está nas mãos das pessoas acima de 55, os 55 plus. 70%. E ainda assim, a maioria dos negócios hoje é criado ou foca na população dos Henrys, ou do até 40 e poucos anos. Tem uma observação interessante que eu vi também, de um pesquisador e tal. Ele divide a jornada humana, né, das pessoas em 3 blocos de 30 anos. Até os 30, dos 30 aos 60, dos 60 para frente. E obviamente, né, até os 30 a pessoa está se formando, constituindo ali profissionalmente, começando a constituir família e tal. Na segunda fase, as pessoas, na maioria, estão nesse momento de procurar estabilidade profissional, a família, cuidar da vida, prever, né, do ponto de vista financeiro e de saúde e tudo, prover condições para o futuro, né, para os outros, para a idade mais avançada e tal. E ele diz o seguinte: a grande mudança que está acontecendo e que nos próximos anos vai ficar muito evidente, e é o que eu falei lá, as pessoas olham hoje para as pessoas de 80 anos e veem uma coisa que não será verdadeira daqui a 10, a grande mudança está no último terço aí, nos últimos 30 anos, nessa terceira etapa. E exatamente, Mauro, vai faltar cuidadores. Já não é uma coisa muito fácil. Agora, com a pandemia, ficou um pouco mais fácil porque as pessoas perderam emprego. Mas quando eu tive que contratar o cuidador para minha mãe, uma cuidadora para minha mãe, não foi uma tarefa simples e imediata. E aí, a grande mudança, como eu estava falando, desse pesquisador, na terceira etapa, né, dos 60 aos 90, vamos dizer, anos, em que as pessoas estão chegando completamente lúcidas, com objetivos de melhorar performance, de melhorar aquela história do high performance lifestyle que eu já falei lá, de melhorar intelectualmente, de ter novas experiências, de aprender coisas diferentes, aprender coisas novas, né? Já não faz mais sentido aquela imagem que as academias continuam usando, as coisas lá, as empresas de
seguro, né? Seguro saúde ou essas coisas, aquela imagem da pessoa de 60 e poucos anos, cabelinho branco, né? O idoso não é um idoso caído, é um idoso saudável, mas o cabelo branco, a mulher tal. Tem poucas mulheres de 60 e poucos anos hoje que não pintam o cabelo. Nós não vamos discutir aqui a pintura de cabelo. Mas hoje essa imagem da mulher de 62 anos, 60 e poucos anos, do cabelinho branco, quietinha no lugar dela, não é mais verdadeira. Não é mais verdadeira. Então a gente precisa começar a enxergar, já é um mercado muito presente, as pessoas nessa faixa etária dos 60 para frente, 55, elas estão precisando de ajuda. Para quê? Para manter a saúde física, a saúde mental. Né? Olha o Cláudio aí. Cláudio, obrigado pela informação que você nos mandou lá. Né? Ficamos muito felizes em saber aí do seu sucesso e, como eu já descrevi, é seu. O mérito é todo seu. As pessoas precisam de saúde física, saúde mental, recuperar alguns aspectos da sua saúde global que podem ter sido perdidas na segunda fase, quando o trabalho e toda aquela loucura da família e do trabalho. E elas precisam de ajuda. Esse é o nosso ponto. Só que para ajudá-las, nós temos que olhar para elas, compreender de uma forma diferente. É ou não é? Tadeu, eu quando fico olhando toda essa jornada minha profissional, eu sou um cara que comecei a dar aula, galera, em 95, tá aqui meu certificado, já mostrei outras vezes, antes da educação física. Eu sou um professor de musculação que fui fazer educação física, tá, galera? Então, eu comecei antes da regulamentação, enfim. Todo mundo sabe a história da educação física aí. E o que a gente vê é a busca dos profissionais em querer discutir temas e situações, que o grande fator da gente estar discutindo isso é a hipertrofia máxima, a discussão dos treinos super, ultra, bi, si, tri, set, o caramba, 4, economicamente não faz sentido. Se a gente for falar claro, não faz sentido. O que a gente precisa nos preparar de verdade para o que vai ter no mercado de demanda daqui 10, 15 anos é uma coisa que precisa ser feito agora. Tem um ditado besta que fala que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. O outro melhor momento é agora. O Tadeu é uma pessoa que tem sempre acesso a informações muito atuais de um mercado que está à nossa frente em relação à mentalidade do trabalho, e é uma grande oportunidade. Quem tem a chance agora de pensar em como, não estou falando que você deve pegar os seus alunos de hipertrofia e abandoná-los, porém, esse aluno de hipertrofia máxima hoje, quando ele tiver 60, 70 anos, ele não vai querer treinar desse jeito, porque os valores mudam, as concepções mudam. A gente pegar o Michael Boyle aí, que é um biomecânico, um treinador, você vê ele já falando questões em relação a treinos, né? Ele fala, não sou um grande defensor do treino totalmente leve, mas precisamos considerar como vamos atuar, porque aonde tem dinheiro é onde tem a nossa sobrevivência, galera. E como a gente já conversou aqui, o Tadeu já expôs, existem profissionais, galera, que mal aparecem no Instagram e são bem-sucedidos, conhecedores, dotados de uma técnica excelente. E é importante a gente ter em mente a maturidade para não nos ser seduzidos de tal maneira que a internet tire a nossa missão, que é o quê? Trazer longevidade, qualidade de vida e saúde para as pessoas. Tá? E você falou uma coisa... E os mais velhos, Tadeu, só para fechar, galera, quem viu assim, eu me apaixonei pelo tênis, jogo tênis há pouco tempo, fazem 2 anos e meio que 2 anos, que contou ano passado que a pandemia não existiu, e o que eu mais gosto é de levar surra de tenistas mais velhos. Semana passada eu joguei com um garoto de 69 anos, e ele ganhou o jogo.
E é muito legal isso. Porque você vê a experiência, a potência física dele não é daquele cara de 70 anos que a gente imaginava lá atrás. É óbvio, o cara não corre como um cara de 18, mas vou falar uma coisa. Eles correm melhor do que muitos que hoje têm 40 anos e que estão sedentários. Com força, com vigor. Então é algo realmente que a gente tem que aproveitar. Aproveitar, galera. E vontade, entendeu? Algumas coisas assim que... Bom, ontem o Mauro, na nossa reunião, falou, né, uma coisa fantástica, que é o seguinte, e aqui até para nós isso é importante, para a SBPT e tal, até uma reflexão para nós. O profissional que se dedicar, já tem vários, entre os nossos membros tem um monte de gente aí, né, que sofreu com a pandemia porque os alunos são da melhor idade, às vezes são mais velhos, acima de 70, acima de 80 anos, e tem dificuldade com a tecnologia ainda. Né? Daqui a 10 anos, o cara de 70 anos não vai ter nenhuma dificuldade com a tecnologia. Então é isso que eu estava falando aí. Mas enfim, nós temos vários aí. Mas uma coisa, o que essa pessoa de 70, 80 anos precisa é de um professor, não de um treinador. Então a gente usa o termo treinador, eu gosto do termo treinador porque ele é em português e tal, mas essas pessoas precisam de um professor, no sentido mais amplo dessa palavra, né? No sentido da pessoa que vai ser o guia daquele cliente, daquele aluno, para uma qualidade de vida melhor em todos os aspectos. Né? Então, isso inclui, por exemplo, os estímulos cognitivos, né? Não só o estímulo físico, treino, exercício, os estímulos cognitivos, que podem, obviamente, né, ser feitos através do exercício. Mas não é o exercício isolado com a rubber band focando num único músculo. Né? Isso faz parte? Faz. O idoso precisa de força muscular? Precisa. A gente já chegou à conclusão de que é o que ele mais precisa, talvez, do ponto de vista físico. Mas os estímulos são cognitivos, precisam ser até porque as pessoas que daqui a 10 anos chegarem a 70 anos vão estar com a sua cabeça excelente, vão estar fazendo negócio, vão estar trabalhando, vão estar criando empresas, né? E não pode ser considerado como o que a gente vê hoje. Aspecto lúdico. Então, hoje, quem está trabalhando com pessoas de 75, 80 e poucos anos, saudável, o aspecto lúdico é muito importante. Né? E aí entra o professor, entra o cara que está ali para ser o guia, para tornar aquela atividade, lembrando já o que... eu falei num vídeo, mas acho que nem foi publicado ainda. O nosso negócio deve ser, das academias, dos profissionais todos, ajudar as pessoas a criar hábitos saudáveis, hábitos de exercício. Não só, e não principalmente, expor a pessoa ao exercício, ou colocá-la, ou ensinar o exercício e tal. Isso é uma parte. Mas o principal é ajudá-las a criar esses hábitos. Então, tudo vai valer. Uma coisa que sempre acontece, né, que eu vejo eu já estou nessa situação. E cada vez essa situação é mais comum e acontece mais cedo, porque nós vivemos num mundo que as telas fazem parte do dia a dia. Então, agora do telefone, antes do computador, hoje as duas, o tempo todo. Então, as pessoas estão ficando com a visão deficiente, a visão de perto, né, que é o meu caso, né, mais cedo. Aos 40 e poucos anos está começando. E aí, quando a pessoa chega eu faço tudo sem o óculos. Exatamente, eu faço tudo sem o óculos, mas se eu preciso enxergar de perto, eu preciso do óculos. E aí, o que acontece? Na academia, não tem nenhum equipamento, nenhuma instrução escrita que seja viável de eu enxergar sem óculos, porque eu não levo óculos para fazer o meu treino. E essa situação ocorre com centenas de pessoas. Né? Você oferecer informações por escrito, informações relevantes para o seu cliente da maturidade, fantástico.
Agora, pense se daquela forma ele vai conseguir enxergar. Né? Porque eu realmente, se eu tiver algum equipamento novo lá, ou qualquer coisa que eu tiver uma dúvida do que fazer, está escrito lá, mas eu não enxergo. Né? A Fátima também. Não somos os únicos. Né? Hoje eu tive uma reunião com o João Bruno Tadeu, meia hora antes da nossa conversa, de uma estratégia que a gente está pensando aqui, hora que surgir eu compartilho com vocês, hora que ela conceber, que é exatamente isso. Como melhorar a experiência das pessoas que têm dificuldade para enxergar, que é a realidade muita, inclusive de jovens. Porque às vezes a gente imagina que tá tudo fácil, né? Coloca o post e não é assim que vai gerar uma boa experiência. Exatamente. Então, enfim, falei no começo aí, quem não tinha chegado ainda, o mercado de clientes acima dos 60 anos, né? Ele é o mais promissor de todos, daqui para frente. Porque essas pessoas vão chegar, e eu vou chegar daqui a pouco aos 60 anos, a não ser que aconteça algo extraordinário, eu vou ser capaz, quando eu chegar aos 60 anos, que é daqui a pouco, de falar com você terças e sextas do mesmo jeito que eu estou falando aqui. Então, nós temos que enxergar que essas pessoas precisam de ajuda, mas a ajuda que elas querem não é ajuda para não morrer cedo. Pelo contrário, é ajuda para viver mais intensamente. Essa terceira etapa da vida que o cara falou, os 30 anos da terceira etapa, eles são quando a pessoa já tem uma certa condição financeira, está mais ou menos estabilizada, a família, os filhos já foram para um lado para o outro, e eles querem viver a vida intensamente, aprender coisas novas, ter experiências novas. Para isso, eles precisam de um corpo, uma condição física boa, né? Tadeu, que aguente jogar tênis com o Juliano 2 vezes por semana e mostrar para o Juliano como se joga tênis e outras experiências. Então você deve ter isso na cabeça, você profissional, começar a estudar isso, a enxergar esse mercado como do ponto de vista da renda. Eu falei aqui, chega a ser ridículo, a renda dos boomers, né, dos baby boomers nos Estados Unidos é 12 vezes maior do que a dos millennials. E a gente fica criando exercício de ir para os millennials. Né? A gente fica criando tecnologia. O pessoal do videogame vai continuar fazendo isso. Né? Mas nós, do mundo do exercício, do mundo da educação física, nós precisamos olhar para isso com mais carinho. Tadeu, eu queria só fazer 2 observações, que quando se falou do professor, né, o Mauro comentou ontem sobre o processo pedagógico de transmitir a informação, que é lembrar a galera, a turma, que nada mais é que educar as pessoas mais velhas de tal forma que eles entendam a informação que a gente precisa transmitir. E um ponto que você falou, Tadeu, que a gente vai ficando mais velho... Ó a colocação da Chloe aí agora. Perfeito. Então, e tem uma coisa que as pessoas mais velhas... É a exemplificação do que eu falei. Vamos parar de olhar para o vizinho de 80 e poucos anos e achar que ele é um velhinho emprestado. Porque ele não é mais, e daqui a 10 anos, os 80 anos vão ser muito menos do que eles. Fala, gente, desculpa. A gente discute aqui, galera, muito sobre a postura profissional. Entendam que essas pessoas mais velhas não vão ter segundos para falar que não quer treinar com você, se eles não perceberem verdadeiramente que vocês estão de maneira integral na vida dessa pessoa. Porque a pessoa mais velha, ela só vai se aproximar de pessoas que realmente tenham significado na vida dela. Então, diminui muito também a chance de erro de vocês em relação à postura, a coisas que a gente sempre fala aqui na live, né, você está sendo observado não apenas no campo profissional, mas também hoje com essa história da tecnologia, 360 graus, 24 horas por dia. E as pessoas não vão pensar 2 vezes em falar, não, desculpa, não quero treinar com você, eu vou para uma pessoa mais séria, enfim. Pensa nisso também, galera.
É isso aí. Gente, bom fim de semana. Pensem com cuidado nos velhinhos, não porque velhinho precisa ser cuidado, mas porque velhinho pode ser a solução para os seus problemas profissionais. Se você se dedicar, se você for com eles um professor de verdade, que vai guiá-los na direção de uma vida, não viver mais, viver melhor, viver mais intensamente. É isso que a nova melhor idade quer. Tá? A mesma coisa que os 40 de antigamente.